E claro, já pensando pro ano que vem, tem gente pra sair, vai mexer no elenco o time do Galo. E o Milito, fica ou vai embora? Tem jogador importante do Galo que vai passar por cirurgia. Quem conta tudo é o Paulo Azeredo. E aí, Paulinho, dias turbulentos também nos bastidores do Galo. Bom dia, Paulo. Tudo bem, Thiago? Bom dia pra você. Quem tá ligado com a gente, ainda é bom dia, né? 2 minutinhos, 11 horas e 58 minutos. E quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes. Pois é, Thiago, o Atlético virando a chave aí agora pro que resta realmente. São 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Vocês debateram muito bem a questão aí das faixas, né, de classificação do campeonato no bloco anterior. E o Galo, para se garantir numa Copa Sul-Americana, que é o que restou ao Atlético, já que matematicamente não alcança mais a zona de classificação para a Copa Libertadores, precisa aí de uma vitória e um tropeço do Juventude. Isso acontecendo, o Atlético pode se garantir nesta competição, ainda nesta rodada. Então, vai para São Januário pegar o Vasco amanhã às 7 da noite. E aí, o técnico Gabriel Milito já iniciou a preparação ontem. Os jogadores que atuaram por mais tempo na grande final da Copa Libertadores no último sábado fizeram um trabalho na academia mais leve, e aí só o Scarpa e o Lianco, que foram substituídos, que foram para campo e realizaram um trabalho técnico e tático. E o Zaratio, e também ainda o Cadu, obviamente, mas principalmente o Zaratio, continuam com tratamento no departamento médico. E o Galo precisa melhorar muito o desempenho no Brasileiro, em que foi muito abaixo, né? Foi muito aquém daquilo que se esperava do Atlético nestas 2 partidas, Thiago. Por quê? Matéria que inclusive está no itatiaesporte.com.br. Não sei se você acompanhou, Thiago, mas o Atlético, nos últimos 10 jogos, ele somou menos pontos que o lanterna do campeonato, que é o Atlético Goianiense. É um desastre. O Dragão, ele somou 9 pontos no Brasileiro nos últimos 10 jogos. Ele tem aí 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O Atlético, ele fez 8 pontos. Uma campanha quase que idêntica. 1 vitória, 5 empates e 4 derrotas. E aí, Thiago, dá pra ver que realmente no Campeonato Brasileiro o Atlético tá devendo e tá devendo muito. E também agora pela manhã, há que se ter aí uma confirmação oficial por parte do clube, mas o Paulinho, o atacante Paulinho, no microfone da Itatiaia, ele confirmou isso, logo após a derrota pro Botafogo na Libertadores. Mas ele fez uma espécie de desabafo, Thiago. É um desabafo em relação a tudo que aconteceu com ele, né? Muitos jogadores estão se pronunciando aí, tanto do lado do Atlético quanto do Botafogo, logo após a final. Mas o Paulinho se pronunciou hoje e já está também, se você quiser conferir todo o desabafo do Paulinho, no itatiaesporte.com.br, pode acessar agora o site da Itatiaia. Eu vou resumir aqui só o finalzinho do desabafo dele. Ele confirmou aquilo que a gente sabia, ele teve uma lesão, né? O Paulinho tem uma lesão, tá jogando com injeção, a base de injeção desde julho, finalzinho de julho. Optou-se por um tratamento inicialmente conservador para que ele pudesse aproveitar nessa reta final de Copa do Brasil e Copa Libertadores, em que o Paulinho pôde ajudar o Atlético a chegar às finais da competição, mas ele disse o seguinte, que durante todo o processo tomou essa decisão de não tirar férias, ele está preparado para realizar a cirurgia nos próximos dias e ficará todo o período focado na recuperação dele para retornar o mais breve possível, é o que o Paulinho disse agora. Então o Paulinho, Thiago, fica essa dúvida, se para amanhã vai a campo ou não. Pelo que ele colocou nas redes sociais, realizará a cirurgia nos próximos dias. Pode ser que ainda nesses 2 jogos ele seja aproveitado pelo técnico Milito, viu, Thiago? Não acredito, Paulo Azeredo. Primeiro porque ele tem uma fissura óssea na canela direita. Se você já teve qualquer tipo de fissura nos ossos, você tem uma ideia do que isso dói, do tanto que dói, do tanto que incomoda. O Paulinho vem há bastante tempo jogando sob medicamento, as injeções que você citou. É uma fratura por estresse. E essa fissura óssea, ela dói demais, Paulinho. É uma dor absurda e o Paulinho vem jogando no sacrifício há bastante tempo. E agora, né, o Atlético já não tem mais tanta coisa, ele abdicando das férias, vai ser operado e vai tratar. Ô, Alê, a gente sabe, né, a dor é inerente ao esporte, ainda mais o esporte de altíssimo rendimento, como é o caso do jogador de futebol profissional. O Paulinho teve uma queda muito acentuada no segundo semestre pra cá, né? Ele vinha fazendo uma boa Libertadores, artilheiro do Atlético, no Brasileiro também, de lá pra cá, em algum tempo já com uma queda acentuada, perdendo gols, inclusive, que ele não costumava perder, e talvez passe por isso, por esse sacrifício que ele vinha todo, mas repito, é algo inerente ao esporte
E a informação, o Ale, é de que o Paulinho pode parar aí mais de 3 meses para se recuperar, ou seja, perderia o início da próxima temporada, perderia a pré-temporada e seria um tremendo desfalque para o Galo no início do próximo ano. Como você avalia essa ausência do Paulinho para os próximos meses, ao que tudo indica, e também esse sacrifício dele, né, que vinha jogando, e talvez explique os gols incríveis, as más atuações do Paulinho, Ale? Tem uma situação que a gente esquece porque o ano de 2023 pro Paulinho foi muito vitorioso, né? Mas a característica dele não é de fazedor de gol. Se você pegar o Paulinho no início da sua carreira no Vasco, ou na seleção olímpica, ou até no Bayern, você vai encontrar pouquíssimos gols. É um cara que tem o seu destaque, tem o seu talento, é um ótimo jogador, mas nunca foi um fazedor de gols. No Galo, ele mudou a sua característica, ficou mais próximo da meta do adversário. No ano passado foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com um esquema tático muito bem definido pelo Filipão, né? Depois que ele consegue entender melhor o time e o time consegue entender o Filipão. Ele, basicamente, ele coloca muita marcação, roubou a bola, joga pro Hulk e pro Paulinho, né? E essa dupla deu muito certo, o Paulinho teve muita oferta e foi muito feliz, fazendo um ano fora da curva em termos de produção ofensiva. O Paulinho em 2023 fez mais gol do que em toda a sua carreira. Então é bom a gente lembrar que não era essa do Paulinho, embora seja bom jogador, nunca foi um artilheiro, né? E esse ano também fez os seus gols, conseguiu ter um bom desempenho enquanto aguentou. E aí depois ele fez parecido com o que fez o Arrascaeta na Copa do Brasil pelo Flamengo, né? Foi até mais do que o seu limite, jogando no sacrifício. Aí você tá falando da saúde, tem um sacrifício tático também, né? Porque a gente já conversou muito sobre isso, com a presença do Daverson, além do Hulk, ele tem funções defensivas, ele não consegue mais se aproximar do Hulk, e isso é um prejuízo pro futebol dele. Fato é que ele jogou no sacrifício, como a gente viu aí, e a gente espera que ele cuide da saúde dele agora, né? O quanto antes ele conseguir se recuperar, melhor, para que ele volte o ano que vem saudável e aí realmente consiga ajudar ainda mais o Galo. Ô Nath, qual que é o tamanho da ausência, né? O Paulinho perdeu uma pré-temporada, perder esse início de jogo. O que você imagina esse início de campeonato, né, pro ano que vem? O calendário diferente para esse 2025, a baixa que representa não ter o Paulinho, Nath? É claro que a gente não pode falar aqui de processo de adaptação, porque o Paulinho já está muito adaptado ao Atlético, mas seria uma pré-temporada diferente no nível de enfrentamento, né? O Atlético indo aos Estados Unidos, ia jogar contra o Cruzeiro, ia jogar contra o São Paulo. Então já era uma temporada que ia começar com um ritmo maior, né? Um confronto maior. E eu acho que isso faria bem ao Paulinho, como fará bem a toda a equipe. Então o Atlético vai ter que se reinventar num primeiro momento sem um dos seus principais atacantes, vai ter que se reinventar num primeiro momento com uma dupla sendo desfeita, né? A dupla que melhor funcionou nos últimos 2 anos, talvez até no futebol brasileiro aí. Esse ano você tem aí o quarteto fantástico do Botafogo, mas sem dúvida, pensando no setor ofensivo, a dupla Paulinho e Hulk é uma das mais importantes do nosso futebol. Então acho que o Paulinho vai fazer muita falta e o Atlético vai ter que se reinventar de alguma forma, mas de nada adianta tê-lo também se ele não estiver saudável, e é melhor para o Atlético não ter o Paulinho no início do ano, né, num nível de enfrentamento de campeonato brasileiro, enfim, e tê-lo mais pra frente no Brasileirão, que inclusive vai começar mais cedo do que o contrário. O mais importante é ele estar saudável. Ô Thiago, só um detalhe, a temporada obviamente foi inferior à anterior pra ele, mas ele também não fez pouco gol esse ano não, viu? Paulinho fez 20 gols na temporada esse ano. Se não estou enganado, posso pegar aqui rapidamente depois, mas em termos de campeonato mineiro, se eu não me engano, foi um gol só. O resto foi tudo em Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Então foi uma temporada boa também individualmente para ele. Ele tem 50 gols em 120 jogos pelo Atlético. É quase que uma média de meio gol aí por jogo, né? Então isso representa que a cada 2 jogos ele marca. Então o Paulinho ainda tem bons números mesmo com essa contusão séria que acabou prejudicando um pouco, claro, o desempenho dele em campo. Com o Paulo Azeredo, já há um burburinho na internet de que o Atlético já começa a ir ao mercado para procurar treinador e tá surgindo o nome do português Luiz Castro, ex-Botafogo, estava no futebol da Arábia, né? Comandou lá o Cristiano Ronaldo no Al Nassr. O Luiz Castro tá na pauta do Galo, Paulo Azeredo? Ô Thiago, oficialmente não. O burburinho surgiu no Rio de Janeiro com o repórter Lucas Pedrosa dizendo que o Vasco é um dos
digamos assim, postulantes a contratar o Luiz Castro, ele estaria sondando o treinador. Teve a informação, Lucas, de que o Atlético também chegou a fazer uma sondagem. A gente pôde correr atrás da informação, o Galo não confirma essa possível sondagem. Agora o Luiz Castro, digamos que é o treinador do momento hoje para o futebol brasileiro, né? O Santos ainda espera pelo Luiz Castro, o Vasco quer o Luiz Castro, o Renato Gaúcho, naquela brigaiada que ele arrumou lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio também fala-se em Luiz Castro e também Tite, né, nesse momento lá no Grêmio. Enfim, então é o português que tem aparecido em algumas praças como possível nome de treinador para algumas equipes. Agora, no Atlético que se tem, o Vitor até disse no microfone aqui da Itatiaia, logo após o jogo de sábado, que a avaliação é positiva do trabalho do Milito. E a informação que a gente tem é que ele já, inclusive, planeja o 2025 ao lado dele, Vitor, e do restante da diretoria do Atlético. Então, Thiago, por enquanto, a informação oficial que se tem é de que Milito será o treinador para a próxima temporada. Vamos aguardar, vamos esperar para ver. Quando confirma assim é que eu morro de medo. Tá garantido que vai ser o treinador. Eu morro de esperança, né? Você de medo, eu de esperança, né? Por quê? Porque quando confirma, normalmente não fica. E aí é a esperança de dias melhores, né? Amanhã tem, hein? O Galo contra o Vasco da Gama. Vamos saber do Vascão. Vascão tá apertado. Vai ter São Januário lotado amanhã pro jogo com o Galo, direto pro Rio de Janeiro. Como é que vai o Vasco da Gama, hein, Wellington? Um abraço, boa tarde. Chega mais, ídolo. Alô, Thiago. Alô, amigos da Itatiaia. E amanhã o Vasco faz seu último jogo em São Januário nesta temporada. E o Pedrinho, presidente, que chegou a prometer as obras do novo estádio de São Januário a partir de dezembro, já pediu desculpas e o Vasco jogará o Campeonato Carioca utilizando o seu estádio. O jogo de amanhã com o Atlético é considerado importantíssimo, buscando uma vitória e confirmando aí uma Copa Sul-Americana. O técnico Felipe deve escalar seu time com Léo Jardim, Puma Rodrigues, João Vitor, Léo e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Felipe Coutinho e Alex Teixeira, Rayan e Verrete. É o provável time vascaíno para pegar o Galo amanhã, 19h, no estádio de São Januário. Vasco, sem dúvida, quer fazer um grande jogo contra o Galo, com quem decidiu aí as semifinais da Copa do Brasil. Tá certo, Thiago. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Boa, Wellington. E o Galo, hein? E o Galo pra terminar o Brasileiro de forma honrosa e já pensando em 2025. Como é que tá de grana o Galo pro ano que vem, hein, Paulo Azeredo? Bom, Thiago, o Rafael Menin, um dos acionistas do clube, né, deu uma entrevista aos colegas do GE.com e nessa entrevista ele confirmou de que o Atlético terá um ano muito difícil de 2025, baseado, obviamente, no resultado, né, que o Atlético teve fora da Copa Libertadores da América. Mas, nessa entrevista, ele também confirmou que nos últimos anos a diretoria vem sendo muito cobrada, mas que vem investindo cerca de 500 milhões de reais nos últimos 3-4 anos no futebol. Então, devagarinho, o Atlético vai acertando primeiramente sua parte financeira em termos de dívida, equacionando suas dívidas para posteriormente poder investir ainda mais grana no futebol. E ontem, Thiago, a empresa Esportes Valor, que é muito conceituada no mercado, em marketing esportivo, ela divulgou a 5ª edição do estudo Valuation Top 30 Clubes do Brasil 2024 e o Atlético aparece aí como o 4º clube mais valioso do Brasil. O Galo só perde para o Flamengo, Palmeiras e o Corinthians. O Atlético tem hoje aí um valor de mercado em torno de 3.387 milhões de reais, de acordo com a Esporte Valor. E o top 10 do Brasil é fechado aí com São Paulo, Internacional, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo e Grêmio. Este estudo, repito, que é divulgado anualmente e está na sua 5ª edição, viu, Thiago? Boa, Paulo Azeredo. Amanhã, Galo e Vasco, você acompanha aqui na Itatiaia.